A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana. Semana passada nós começamos uma pequena série de 3 vídeos, onde nós estamos falando sobre a confrontação, ou sobre níveis de confrontação. O primeiro nível que vimos semana passada é o da autoconfrontação, quando eu, pela palavra de Deus, sou confrontado, eu confronto a mim mesmo, examinando a minha vida, examinando diante do padrão da palavra, como que a minha vida pode ser avaliada. E diante disso, é claro, eu busco as mudanças diante de Deus. Nós falamos, inclusive, que uma das grandes dificuldades para que isso aconteça é o hábito diário de ler a palavra e de estudar a palavra e aplicá-la a mim e não à vida de outra pessoa. O segundo nível de confrontação é o ser confrontado, ou seja, é o exercício de aprender a aceitar quando um irmão nos adverte de algum pecado ou até mesmo do risco de queda. Eu gostaria de examinar 2 textos com vocês hoje. O primeiro está em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Lá nós lemos: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, os orienta de que confrontar alguém quanto ao seu pecado é um dever, é uma tarefa cristã, inclusive é um ato de amor. É ver aquele irmão andando em pecado, ou eu diria, em risco até mesmo de um pecado, e ser instrumento para confrontar aquela pessoa. Assim, o nível que eu preciso tratar hoje é aceitar ser confrontado. Isso necessita de mim o entendimento de que, número 1, aquele irmão está obedecendo a uma ordem bíblica. Número 2, requer de mim humildade em aceitar que o meu pecado seja chamado de pecado. Número 3, é entender que isso é um instrumento de Deus para mudança na minha vida. Deus não se agrada que eu ande no pecado ou que eu esteja em risco do pecado. E Ele ordenou, Ele colocou normatizado na Bíblia de que o meu irmão tem uma tarefa de me confrontar. E é meu dever aceitar isso. Assim, um outro texto interessante é o de Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. À semelhança do texto de Gálatas, Jesus nos ensina em Mateus de que é uma tarefa daquele irmão me confrontar. É uma tarefa daquele irmão chamar-me ao lado, como a palavra que definia o Espírito Santo, Consolador, Companheiro, Paráclito, é chamar ao lado e orientar a minha vida em direção à palavra de Deus. Eu sei, não é algo fácil. Muitas vezes, aquele irmão que vem falar conosco, talvez não seja uma pessoa que fale de maneira muito doce, de forma muito amável. Talvez aquele irmão também é uma pessoa com diversas dificuldades na vida. Porém, em nenhum lugar nos textos que nós lemos, a palavra de Deus coloca exceções sobre quando ou como ou a quem eu deveria ouvir. Apenas diz que quando eu sou confrontado, eu devo ouvir aquele irmão, eu devo atender aquele irmão. Ou seja, as dificuldades são de ser humilde o suficiente para ouvir o irmão e não usar de desculpas ou de reservas para não fazê-lo. Mesmo que aquele irmão, obviamente, também seja um pecador e até muitas vezes com grandes defeitos ou mais novo na fé, ou até alguém que eu não tenho uma grande proximidade. Eu devo deixar tudo isso de lado e aproveitar este maravilhoso instrumento que Deus colocou na dinâmica da igreja, na dinâmica da vida cristã. É o ser confrontado sobre o meu pecado. Eu devo tirar a pessoa que está me confrontando de foco, tirar a pessoa que está me confrontando de destaque e entender aquilo que está acontecendo. Isto é mais importante, a dinâmica que está acontecendo. Deus está mostrando misericórdia pela minha vida. Ele poderia me deixar sem confrontação, mas Ele chamou um servo dele, um irmão em Cristo meu, para que me confrontasse. Eu quero terminar lembrando que um grande rei de Israel um dia precisou ser confrontado, o rei Davi. O profeta Natã foi até ele e depois de contar uma história, ele aponta para Davi e diz: Tu és o homem. Que você possa esta semana agradecer a Deus se Ele colocar um Natã na sua história. Se Ele colocar alguém que largue da sua vida, dos seus afazeres, para ir atrás de você, para ajudá-lo em alguma dificuldade espiritual, em alguma luta contra o pecado que talvez você esteja vivendo.
é uma enorme bênção, é misericórdia de Deus, é o amor de Deus sendo mostrado através da vida daquele irmão. Que Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus.